Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal TV Aracha Educa. Eu sou o professor Júlio para fazermos uma aula super bacana de matemática. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre porcentagem. E por que a gente aprendeu cálculos de porcentagem na aula de matemática financeira? Para que a gente pudesse entrar no conceito de juros. A aula de hoje a gente vai falar sobre juros simples. O que são os juros simples? Aonde eu vou utilizá-lo? Por que eu vou utilizar esse conceito? Como que eu resolvo o exercício? E até uma formulinha matemática para resolver essas situações de juros simples, tudo bem? Então, juros simples faz parte da matemática financeira, por quê? Porque você pode pegar o seu dinheiro e aplicar a um regime de juros simples. Ou você pode pegar um dinheiro emprestado aplicado a juros simples. E juros, o conceito de juros em geral, não pensando em simples, não pensando no juro composto, que é uma matéria para a gente ver mais para frente, mas o conceito de juros, eles estão muito presentes na nossa vida. Por exemplo, quando você pega uma conta sua da CEMIG, de energia elétrica, e aí você atrasa ela por, sei lá, uma semana, 2 semanas, ela vai incidir, essa conta, o valor final dela vai aumentar. Não vem nessa atual, mas na próxima você vai ver que vai ter lá os juros que você vai pagar, né? Por quê? Porque eles entendem que eles precisavam receber o dinheiro tal dia. Se você atrasou por 2 semanas, aquele dinheiro que poderia estar rendendo para eles não está. Então, os juros vão ser conceitos muito legais, muito presentes no nosso dia a dia, tá? Mas eu adianto para vocês que o juros simples, ele é simples, então ele não é muito utilizado não. Mas é interessante a gente aprender, compreender, porque se em algum momento da nossa vida a gente precisar, ou quando a gente for avançar para conceitos de juros compostos, a gente sabendo como funciona o juros simples, tudo vai se tornar mais fácil. E eu queria que vocês olhassem essa imagem comigo. Eu coloquei uma imagem e é uma pessoa colocando uns bloquinhos. E esse símbolo qual é? Isso mesmo. É o símbolo de porcentagem que a gente já estudou. Então, esses símbolos aqui, percebam que eu comecei com um bloquinho, depois aqui vai ser 2 bloquinhos, e aqui ele está colocando e vai chegar no terceiro. Se fosse, aqui vai aumentar para o 4, depois para o 5. Por quê? Porque quando você pega um dinheiro emprestado ou quando você empresta ou aplica um dinheiro, quanto mais tempo, pensa que aqui ó, é a minha unidade de tempo, quanto mais o tempo passar, mais ele vai render. Então, se eu peguei R$ 500 e apliquei por um mês, Júlio, virou R$ 501. 501. Beleza. Daqui 2 meses, virou R$ 502. Daqui 3. Então, quanto mais tempo você deixar esse dinheiro aplicado, ele vai render mais, certo? E aí eu quero mostrar para vocês a medida da taxa de juros. Aqui está assim, ó. A taxa de juros é indicada por uma porcentagem. Olha a importância da nossa última aula. Olha o conceito de porcentagem aqui. Olha a importância de saber o que é uma fração centesimal, que a gente vai usar daqui a pouco. Aqui, na compra de um celular cujo preço à vista é R$ 1.100, você paga com um cheque pré-datado para 30 dias no valor de R$ 1.100. Vamos calcular a taxa de juros cobradas pela loja? Então, eu tinha um celular que eu podia pegar e pagar assim, ó, R$ 1.100 à vista. Eu não tinha esse dinheiro, mas eu precisava desse celular hoje. Então, eu falei assim, gente, estou com o cheque aqui, vou pagar. Quanto você me cobra para mim te pagar, para mim poder compensar, para você poder compensar esse cheque daqui a um mês, daqui a 30 dias? A loja virou para mim e falou assim, Júlio, R$ 1.100. Então, nesse caso, o valor com os juros é R$ 1.100, mas se eu fosse pagar à vista seria R$ 1.000. Significa então, quanto que eu paguei de juros? R$ 100. Bem simples, né? Bacana. Então, bem simples. Eu sei que só de juros eu paguei R$ 100. É muita coisa? Não é muita coisa? Vamos refletir? R$ 100 de juro de um total que seria R$ 1.000, de um total que seria R$ 1.000, será que esse valor é considerável ou não? Vamos pensar um pouquinho. Isso equivale a quantos por cento? Se você quiser saber quantos por cento isso equivale, basta você usar os conceitos de porcentagem de fração centesimal. Mas eu já adianto para vocês que é 10%, é um valor considerado alto. Para um único mês, 10% é muito dinheiro, certo? E aí a medida da taxa de juros. Vamos lá. Como a taxa de juros foi empregada em um prazo de um mês, ela é representada por 10% ao mês. E aí tem essa abreviação aqui, ó, AM, ao mês.
Mas ela pode ter outras abreviações, ou, melhor dizendo, por outros intervalos de tempo. Ela pode ser ao ano, A. Ela pode ser ao semestre, AS. Ela pode ser ao dia, AD. Então, você vai ter que observar. Quando você pegar uma situação, problema, que dá uma taxa de, sei lá, 20% ao ano, você precisa olhar por quantos anos esse dinheiro ficou empregado. Tem que ser em anos, pessoal. Se tiver em meses, converte para... Uai, Júlio, deu 6 meses. 6 meses, como é que eu vou converter para ano? Uai, meio ano, tá? Então, quando você tiver situações, problemas que envolvam taxa de juros ao ano, ao semestre, ao dia, você vai precisar converter, ou seja, precisar transformar o seu tempo em anos, semestres ou dia, certo? Olha aqui, isso aqui é uma observação importante. Quem faz economia, quem entende um pouco disso, sabe que o mês comercial, ou seja, o mês para matemática financeira que a gente vai calcular, ele tem 30 dias. Julho, fevereiro tem 28 dias. Julho, janeiro tem 31 dias. Tudo bem, mas nós vamos considerar que os 12 meses do ano, todos vão ter 30 dias. Além disso, eu vou considerar que o ano tem 360 dias. Ok? Não estou pensando, não, julho tem 365 dias e 6 horas. Tudo bem, mas a fim de cálculos matemáticos, para cálculo de juros, nós vamos considerar um mês 30 dias, um ano 360 dias ou 12 meses, certo? E aí a gente vem então justamente no nosso conceito de juros simples, que é o quê? Que é a remuneração de um capital, de um dinheiro, que é o capital inicial que eu vou chamar aqui, certo? A uma taxa, que eu vou chamar de I, durante o intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo T. Então, no regime de juros simples, os juros de cada período são calculados em função do capital inicial, que é o capital principal. Então, quer dizer que os juros J é o quê? É capital vezes a taxa vezes o tempo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. A taxa aqui está em decimal. Isso significa que você tem que usar o quê? Aquelas frações centesimais que a gente aprendeu. Então, no denominador, tem que estar o 100. Certo? Pensa comigo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Não, mas eu vou fazer com vocês. Pensa comigo que você tem um capital de R$1.000, certo? Há uma taxa de 10% ao mês, num tempo de um mês. Você quer calcular o juro. Como é que você faz? Olha aqui, ó, que simples. Juros é igual. Capital, 1.000, coloquei 1.000 aqui. Vezes taxa. A taxa, 10% ao mês. Tem que ser em fração centesimal. Então, 10 sobre 100. Vezes o quê? Vezes 1, que é um mês, o tempo. Então, quer dizer, nesse caso, que o meu juro vai dar quanto? 1.000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 1, 10.000. 10.000 dividido por 100, cortei 2 zeros, então vai dar R$100. Esse, então, seria o meu juro. Certo? Pessoal, continuando aqui, vamos introduzir o conceito de montante. Não se preocupe que na nossa próxima aula nós vamos voltar no conceito de juros e montantes, tá? Muita informação, mas hoje nós vamos fazer um apanhado geral nessa aula. Então, o montante é a soma do capital inicial aplicado com os juros. Nesse caso, o capital inicial aqui, que era 1.000, eu tenho um juro de 100. Quer dizer que o montante não é capital mais os juros? Então, o montante naquele caso ali que eu acabei de citar para vocês seria o capital R$1.000. Somado os juros que deu 100. Então, meu montante seria quanto aqui? R$1.100. Então, eu somei o dinheiro que eu emprestei, mais a remuneração que eu recebi pelo empréstimo ou pelos juros. M, então, representa o montante, o C representa o meu capital e o J vem representar os meus juros. Vamos fazer umas situações, problemas aqui para a gente tentar fixar isso, ó. Se R$2.000 foram aplicados por 3 meses a uma taxa de juros simples de 5% ao mês, determine o valor do montante recebido ao fim dessa aplicação. Montante, não quero juros, né? Mas eu tenho que achar os juros para depois calcular o montante. Então, juros é igual ao quê? Capital vezes a taxa I vezes o tempo T. Capital é R$2.000. Taxa em fração centesimal, 5% ao mês. 5 sobre 100. Tempo. Quanto tempo, gente? Determina o valor do montante da separação. 3 meses. Achei aqui. Então, vamos lá. O que eu vou ter? 2.000 vezes 5 deu 10.000.
10 mil vezes 3 deu 30 mil. Quando eu faço 30 mil dividido por 100, eu vou achar 300 reais. Certo? Então quer dizer que o juro foi 300 reais. Essa é a pergunta? Não. Determine o valor do montante. Montante M é juro mais capital. Ou capital mais juro, né? Os juros são os 300 reais, somado ao capital que ele investiu inicialmente, que são os meus 2.000. Então vai dar R$ 2.300 de montante, certo? Então, para mim encontrar quanto dava o montante, eu necessitei fazer o cálculo dos juros antes. Tudo bem? Vamos lá, me ajuda aqui. Julgar as afirmativas a seguirem verdadeiro ou falso. Tá bem, né? Vamos identificar. Montante é o valor do capital inicial adicionado aos juros. Montante, a gente falou que é o quê? É o capital inicial adicionado aos juros. É sim, né? Legal, essa tá certa. Bacana. Vamos olhar a segunda. No juros simples ao mês, o acréscimo mensal é sempre o mesmo. Quer dizer que o valor que aumenta é sempre o mesmo? A gente sabe disso? Não, Júlio, a gente não sabe. Mas vamos calcular, então. Vamos fazer uma situação. Vamos supor que, juros é igual aquela situação que a gente fez. Os R$ 1.000 do celular lá, certo? Vezes uma taxa de 10%, vezes um mês. Isso aqui dá 1.000 vezes 10, 10 mil, dividido por 100, deu R$ 100. E se eu colocasse 2 meses? Vamos ver se vai aumentar 100 de novo? 1.000 vezes 10 sobre 100 vezes 2. 1.000 vezes 10 deu 10 mil, 10 mil vezes 2, 20 mil, por 100 dá 200. Então quer dizer que todo mês aumenta R$ 100. Aqui falou assim, no juros simples, ao mês, o acréscimo mensal é sempre o mesmo? Sim. Então essa também estaria certa. Para calcular o montante, o que acontece? Multiplicamos o capital pela taxa de juros pelo tempo. Montante não é só capital mais os juros. Aqui está falando que eu tenho que multiplicar o capital pela taxa de juros pelo tempo. Não, isso é o conceito de juros, né? Para calcular, se fosse os juros, aí estaria certo. Mas então essa aqui está errada. Certo? Vamos marcar a alternativa A1, a gente falou que está certa, A2 também, né? Marque a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 é falsa? Não, a 1 é verdadeira. Somente a afirmativa 2 é falsa? Não, a 2 é verdadeira. Somente a afirmativa 3 é falsa? Sim, né? Somente a 3 é falsa. A 1 e a 2 é verdadeira. Então, nós ficaríamos com a letra C aqui. Vamos lá, gente, mais uma. Uma geladeira está na promoção por R$ 2.500 à vista. Após avaliar as contas do mês, você a comprou por R$ 3.000 com um cheque pré-datado para 60 dias. Calcule a taxa mensal de juros simples cobrada pela loja. Então vamos lá, a geladeira custava 2.500 e você pagou 3.000. Quer dizer que de juro você pagou quanto? 3.000 menos 2.500. Então R$ 500 foi o que você pagou de juro. Isso aqui é meus juros. Vou jogar na forma do juros simples. Qual que é a forma? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Muito bom, Júlio. Então vamos lá. Eu já tenho juros, 500 é igual capital. Quanto que é o capital que eu tenho aqui? Não sei. Capital é o valor da geladeira, né? Cadê o valor dela? Tá ali. 2.500, desculpa. 2.500. O que eu quero achar? Eu quero saber a taxa aí. Então, I eu não sei. A taxa I vezes o tempo T, e o tempo T 60 dias. Nós vamos colocar a taxa em mês, então eu tenho que colocar isso 60 dias em mês. 60 dias são 2 meses, né? Então, eu vou colocar aqui vezes 2. Muito bem. Então, quer dizer que fica 500 igual 2.500 vezes I, 2.500I vezes 2, 5.000 I. Vou continuar aqui. Isso significa que 5.000 dividido por 500, então meu I é igual a 5.000, certo? 5.000 não, desculpa. 500 dividido por 5.000. Vou cortar esse 2 zero com esses 2 zero, fiquei com 5 sobre 50. 5 sobre 50. O que eu posso fazer aqui? Posso dividir por 5, os dois lados. 5 e 5. Dividir o numerador por 5 e o denominador por 5. E aí eu vou achar 1 sobre 10. O
Quer dizer que é 1%? Não, porque isso não está em fração centesimal. Para mim fazer em fração centesimal, eu tinha que multiplicar por 10. E se eu multiplicasse por 10, o que eu ia encontrar? Eu iria encontrar 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Então eu encontraria aqui a taxa e seria de 10% ao mês. Tudo bem? Para encerrar mais um exercício bem rapidinho, ó, foram aplicados R$3.000 a juros simples por 10 dias a taxa de 7% ao mês. Qual é o montante dessa aplicação? Então vamos lá. Aqui está ao mês e aqui eu tenho 10 dias. Preciso converter ou 7% em essa taxa aqui para dias, ou eu converto os 10 dias para mês. Vamos converter os 10 dias para mês, certo? Então, para me calcular os juros, eu tenho o quê? O capital que é 3.000, a taxa 7%. 7% em fração centesimal é 7 sobre 100. Vezes o tempo, que é 10 dias. 10 dias em mês é 1/3 do mês. Lembra que o mês tem 30 dias? Vezes 1/3. Isso vai dar 3.000 vezes 7 deu 21.000. 21.000 dividido por 3 deu 7.000. 7.000 dividido por 100 deu 700. Certo? Vamos ver se essa conta é certa. 3.000 vezes 7 deu 21.000. 21.000 dividido por 3 deu 7.000. 7.000 dividido por 100 deu 70. Não 700, igual eu falei. R$70, que foi então a quantidade de juros que ele recebeu. Se ele recebeu R$70 de juros, o que acontece? Ele vai ter um montante que é igual a capital mais juros de 3.000 mais 70. Então, o total aqui de R$3.070, que seria o montante. Pessoal, essa foi a tabela que nós usamos para as nossas imagens. Obrigado pela participação e vejo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço.